Bem, amigos, nosso último assunto é quilha leme. A quilha nada mais é que uma asa de avião, assim como é a vela. Então, essa parte ela está toda bem, já foi bem estudada na aerodinâmica há muitos anos atrás aí. E basicamente os conceitos são exatamente iguais na aero e na hidrodinâmica. Como a quilha ela tem que desenvolver uma força lateral para se contrapor àquela força que o vento dá na vela e que faz com que o barco vá na direção do vento. O perfil da seção ele tem que ser simétrico, como esse que está aí. Ou seja, um bordo é exatamente igual ao outro. Existem perfis mais eficazes do que esse? Tem, mas eles são assimétricos. Né? Um lado não é igual ao outro, porque a finalidade dele, por exemplo, da asa do avião, a finalidade dele é só subir e descer. Né? Para subir, você tem que botar o perfil mais otimizado possível, né? Quer dizer, fazer com que ele fique, porque a asa do avião tem as partes móveis que são exatamente para aumentar ou diminuir a eficácia da asa, o rendimento da asa. A quilha não. A quilha ela tem que ser... Porque basicamente o que o avião tem que fazer é subir. Descer é só diminuir a velocidade e diminuir um pouco a eficiência da asa. O bicho vai descer. Mas a quilha não. A quilha você tem que gerar uma força lateral quando você está num bordo e tem que gerar para o outro lado quando você está no outro bordo em relação ao vento. E para que, se o fluxo que entra na quilha, ele não tem esse ângulo aqui, ó. Você vê que o fluxo está entrando aqui, tem um ângulo em relação ao eixo, o eixo horizontal aqui da quilha, ó. Tá certo? O eixo central aqui do perfil. A água, né, entra inclinada em relação a esse eixo. Se ela não tivesse esse ângulo, o que aconteceria? Não haveria nada, não haveria nenhuma geração de força na quilha. Então, a quilha ela tem que fazer um certo ângulo com o fluxo d'água, ou seja, esse fluxo ele é a direção em que o barco está indo. É o fluxo d'água em direção o rumo do barco. Então, o que acontece? O barco, ele gera um ângulo que a gente chama yaw ângulo, ou ângulo de deriva, que é exatamente esse ângulo aqui, né? Que a linha central do perfil faz com a direção do fluxo d'água. Então, o barco, na realidade, ele anda de lado, exatamente para fornecer a quilha esse ângulo de ataque, que a gente chama de ângulo de ataque. Nas boas quilhas e nos bons barcos, esse ângulo varia de 4 a 5 graus, etc. Em outros, um pouco mais, e quanto maior esse ângulo, pior a eficiência, né? Isso gera uma resistência ao avanço do barco. O ângulo de yaw, o ângulo de ataque. A gente pode chamar ângulo de deriva também, mesma coisa. Então aqui nós temos
uma quilha andando num fluido e a direção do movimento do barco é exatamente a seta, essa seta aqui, ó. O barco ele anda para cá e a quilha encontra a água mais ou menos de lado. Então o fluxo que passa pela quilha, ele encontra a quilha e uma parte do fluxo se desvia para cima e outra para baixo, se a gente estivesse olhando de cima. E tem um ponto aqui de estagnação, né? É um ponto de separação entre o fluido que vai por baixo e a água, o fluido que vai por cima. Muito bem. Existem algumas teorias, né? Que na realidade a gente não sabe qual é a teoria que pode explicar direito em função dessa situação física, desse perfil está atacando o fluxo d'água com esse ângulo de ataque, por que ele gera uma força ascendente aqui para cima? No caso da quilha, a gente está olhando ela de cima, a força lateral, né? Aqui você vê que você tem a equação de Bernoulli. Alguns, antigamente, a primeira explicação foi a equação de Bernoulli. Né? O que diz o seguinte, é uma coisa muito simples, a equação se resume a dizer o seguinte: onde você tem velocidade de fluxo alta, significa que a pressão é baixa. Quando você tem um fluxo com menor velocidade, significa que você tem uma pressão mais alta, um em relação ao outro. Esse é o teorema de Bernoulli. Mas surgiu, logo depois, surgiu uma outra teoria, a teoria da circulação, em que a teoria diz que é em função de um fluxo que a gente não vê aqui. Ele vem aqui e volta, e vem e volta, e devido a essa circulação em volta do perfil, que gera esse momento aqui. Existe uma outra teoria que eu já nem me lembro mais, porque que ainda não está muito conhecida, mas já disse que não é isso. Essa teoria da circulação, ela foi descoberta, ou foi inventada, descoberta, inventada, não sei, na realidade a gente não sabe ainda o que realmente causa essa força, mas com certeza você tem velocidade maior em cima, velocidade menor embaixo, e você tem pressão menor em cima e pressão maior embaixo. Isso é medido, você mede, isso aí é constatado. E esse rapaz, senhor aí, um estudioso, é um engenheiro da Boeing que bolou essa teoria da circulação. E ele, inclusive, era velejador, né? E ele é um cara que, inclusive, estudou muito a influência da vela da frente sobre a vela de trás, da buja ou da genoa sobre a vela grande, ou mestre. E ele chegou a fazer, no barco dele, ele botou centenas de tirinhas, né, de tecido, para estudar o fluxo do vento na vela. Em escala natural, né? Isso pode ser estudado em laboratório também, que ele deve ter estudado também, mas ele estudou inclusive no próprio barco, para tentar melhorar a eficiência do barco dele. Então, na realidade, a gente não sabe por quê, mas uma coisa é certa: a velocidade do fluxo d'água nessa parte aqui é mais rápida, aqui, e embaixo é mais lenta.
você vê que, teoricamente, você vê que uma partícula de fluido aqui, na parte de baixo, para chegar no final, ele tem que percorrer menos caminho do que a partícula de cima. Então, existe o argumento também de que, para as duas, para não haver um vácuo no final, essa de cima tem que andar, como ela percorre um caminho maior, ela tem que ter uma velocidade maior que a de baixo para as duas poderem chegar juntas, senão há um defasamento de matéria. Bem, o que é, o que não é, eu não sei também. Mas o fato é que, como aqui tem uma velocidade maior de fluxo d'água, a gente pode imaginar que isso aqui tem uma pressão menor, e tem, a gente mede e vê que tem. A pressão do lado de cá é menor e a pressão do lado de cá é maior. Isso acontece o quê? Aparece uma força empurrando a quilha para cima. Porque se você tem uma pressão grande, você está empurrando isso aqui para cima. E se a pressão de cima é menor ainda, isso aqui vai com mais ainda vontade lá para cima. Então aparece uma força aqui na quilha para cima. E o vento está vindo da esquerda para a direita, né? Da parte de cima para a parte de baixo. Então, a quilha ela serve para isso, para gerar uma força transversal, para equilibrar a força transversal que o vento faz na vela em direção à direção do vento. Em direção do vento. Né? A vela gera uma força desse tipo aí também. Mas ela empurra o barco de lado também. E aí a necessidade da quilha, para a gente poder equilibrar essa força na vela, e o vento pelo menos poder fazer aí uns 40 graus com o vento e ir para frente, né? Contra o vento, quando o vento está de frente, né? E existe um ângulo limite em que a quilha consegue, no conjunto todo, quilha e vela, existe um ângulo ao qual o barco não vai contra o vento. Está na faixa de 35, 40 graus, alguns barcos mais, alguns barcos menos, né? Então, basicamente, o conceito da quilha é esse aí. Esse desenho, esse gráfico aqui, ele mostra a distribuição de pressão, né? No caso aqui são as forças. Uma força de sucção e uma força de pressão. O ângulo de deriva, a direção do fluxo aqui, o barco está andando aqui nessa direção. E ele está andando de lado, fazendo um ângulo com a direção em que ele vai, desse ângulo aqui de leeway, que é o ângulo de ataque da quilha. Essa linha aqui não está aparecendo, mas isso aqui é a resultante da soma desses dois, sucção e pressão. Então a força que aparece é uma força aqui perpendicular aqui, a quilha para lá. Mas, na realidade, essa força ela não é perpendicular, não. Ela fica um pouquinho mais para trás, o que gera um drag, uma força de resistência que puxa para trás. Mas a gente vai ver com calma. Então nós temos as forcinhas aqui e aqui nós temos pressões, né? A distribuição de pressão, né? Como vai ver aqui pelo desenho das forças, é óbvio que a pressão nessa parte da frente é bem maior do que a pressão aqui na parte de trás, né? A pressão aqui é muito maior do que a daqui de trás. Então, essa força fica para cá, fica mais ou menos 1/4 do comprimento para ré, né? Fica mais ou menos 1/4 essa posição aqui, 1/4 do comprimento da quilha. Muito bem. Agora tem umas coisas interessantes no escoamento. Ora, se esse lado aqui de cima é de baixa pressão,
e esse aqui de alta pressão, o que acontece? Você tem a extremidade, o bordo de fuga da quilha, que a gente vê aqui, esse bordo de fuga, tá vendo? Esse bordo de fuga, né? Há uma tendência desse fluido daqui passar para o outro lado, porque aqui do lado de cá está baixa pressão, aqui está alta, a tendência do fluido é escapar para o lado de cá, né? E principalmente isso acontece embaixo da quilha, tá certo? Embaixo da quilha. É óbvio que não vem para cá porque o fluido ele está se deslocando para cá, mas na realidade o que acontece de mais importante é essa passagem do lado de alta pressão por baixo da quilha, no pé da quilha, da parte de alta pressão para o da baixa pressão. Tá certo? E isso aí gera uma diferença de posição de entrada e saída do fluxo. Então, o fluxo que entra e o que sai, eles ficam apartados na hora da saída. Ou melhor, o fluxo de um lado, quando entra, e quando ele vai sair, os dois não estão um atrás do outro, estão um pouquinho acima do outro. E o que eles fazem? Existe a tendência deles se unirem, mas isso gera, por esse afastamento, gera um vórtice aqui, ó. Então aparece ao longo desse final aqui, aparecem vórtices que têm a tendência de se unir aqui para trás. Então, quando você olha assim para trás da quilha, você vê assim uma série de vórtices se afastando. É por causa dessa passagem aqui pelo pé da quilha, de um lado para o outro, devido à diferença de pressão de um lado e de outro, o fluxo passa por aqui e, com isso, um dos lados se afasta da direção de entrada e, ao se unirem, eles fazem uma série de vórtices. Isso ao longo de toda a quilha. E existe a tendência, isso é constatado, de que ele se reúne num só aqui para trás, né? Aqui a gente vê o lado de maior pressão tendendo aí para o de baixa pressão. Isso na parte de baixo da quilha. Na parte de cima você tem o casco. Você tem o casco. Isso não deixa haver essa passagem de um lado para o outro aqui. Então esse problema dos vórtices aparece aqui embaixo só. Tá certo? E o casco era como se ele trabalha como se fosse uma asa contínua. Essa aqui, ó, é um espelho, né? Se a gente tiver uma asa, ele não vai ter esse problema aqui. Então o fundo ele passa a ser encarado como um eixo de simetria para uma continuidade da quilha, da forma da quilha. Fica uma asa. Nós estamos falando em quilha, asa, tudo a mesma coisa. Então, esse approach, de estudar, no caso, a quilha como uma asa contínua, é feito. E que você tem só esses probleminhas aqui no pé da quilha. E uma das maneiras de diminuir isso, evitar isso, se você olhar as asas do avião, em alguns aviões, né? Não sei se a maioria tem, você vê que aqui ele tem uma chapinha, no final da asa, ele tem uma chapinha, exatamente para dificultar essa passagem daqui para cá. Ele melhora um pouco essa passagem de fluido para cá, porque se eu consigo diminuir esse efeito, eu consigo diminuir o vórtice, e esses vórtices, se eles são gerados na água, é porque
o barco está fornecendo essa energia. Então, o barco está perdendo energia para ir para frente e está para transformar a água em redemoinho, tá certo? Em vórtice. Beleza? O pessoal andou estudando aí uma distribuição de pressão ao longo do eixo vertical da quilha. E chegou à conclusão que a melhor distribuição para evitar um pouco essa perda de energia é você ter uma distribuição dessas forças, né, que surgem aqui, elíptica. Distribuição elíptica das forças. E o autor diz o seguinte, que para obter isso, é necessário você fazer uma quilha de forma elíptica. Se você consegue fazer uma quilha de forma elíptica, você consegue fazer uma distribuição parecida com essa aqui, mais elíptica. Mas ele diz também que existem probleminhas. No entanto, a quilha trapezodal, ela pode conseguir fazer uma distribuição dessas forças de um modo elíptico, caso o sweep angle, que você vai ver daqui a pouco, após esse comentário meu, e o taper ratio seguirem a relação dessa curva aí, né? Por exemplo, se você tiver um ângulo de inclinação da quilha, eu vou te mostrar qual é, não é o que você vê. Se você tiver de 15 graus, né, o seu taper ratio vai estar na faixa de 0,3. Então, vamos lá para dar uma olhada nos parâmetros da quilha trapezoidal, para a gente entender bem direitinho isso aí. Olha aqui o sweep angle, o que é? É o ângulo formado pela linha que une a posição 0,25 do comprimento da corda horizontal da quilha, quer dizer, do comprimento horizontal da quilha em cada ponto, com a vertical. Então, para descobrir essa linha, que ele chama 25% corte, a gente vai ter que, em cada seção, que bastaria, no caso, se for uma quilha trapezoidal assim, desse tipo simples, nós colocaríamos um ponto aqui a 25% do comprimento total horizontal, e o outro aqui embaixo diz 25% do comprimento total da quilha horizontal, certo? E ligar os dois, esse aí vai dar o 25% da corda que ele chama aqui. Esse é o sweep angle. É o ângulo de inclinação dos pontos de corda 0,25. Muito bem. E o que é o taper ratio? O taper ratio é a razão C2 sobre C1, que é o comprimento na raiz da quilha, lá no casco, dividido, ou melhor, o comprimento no pé da quilha, aqui embaixo, dividido pelo comprimento da raiz da quilha, que é o comprimento de interseção da quilha com o casco. Então, o taper ratio é C2 sobre C1. Se o taper ratio, que é essa proporção entre esse comprimento de cima e o comprimento de baixo, estiver de acordo com o sweep angle, esse ângulo aqui, do jeito que é definido por aquela curva,
a distribuição das forças nessa quilha trapezoidal é elíptica também. Tá certo? Então você pode ter uma distribuição elíptica e uma distribuição otimizada para a quilha. Agora tem que seguir aquela curva lá. Vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros que definem a quilha. Você tem o aspect ratio, que é a profundidade da quilha dividido pela corda média, C barra. A corda média seria C1 mais C2, o comprimento da raiz mais o comprimento do pé, dividido por 2, uma corda no meio aqui. Que é igual a TK ao quadrado sobre a área. Porque a área do trapézio é a base média vezes a altura, tá certo? A área do trapézio é essa base média, C1 mais C2 sobre 2, vezes T índice K, a profundidade da quilha. Tá certo? É a fórmula que está aqui, ó. A área é igual a base média vezes TK. Essa área lateral aqui. A área lateral da quilha, só um lado. O taper rate a gente já viu, que é a razão entre o comprimento do pé e o comprimento da raiz. Então, basicamente, os dados da quilha é esse. E o que parece, né, é que as nossas quilhas não são muito adequadas, não. Elas têm que seguir, para ela ter uma distribuição elíptica das forças que atuam na quilha, elas teriam que atender a essa relação aí do taper ratio com o sweep angle, né? Então você vê que você pode imaginar, mas aquilo é só um negócio lá para não deixar o barco andar de lado, não sei o quê. Não, tem ciência. Ah, mas a quilha tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que ser assim, o jeito tá aí. Tem que ser assim porque isso foi super estudado, né? E chegou-se a essa conclusão aí. Então isso é uma maneira da gente fazer uma quilha trapezoidal que é boa. Uma quilha trapezoidal otimizada, certo? O problema de construir uma quilha simplesmente elíptica, semi-elíptica ou quarter elipse é que a linha do sweepback angle ela fica torta. E por ficar dessa maneira, a distribuição de forças não é exatamente elíptica, que é o que se busca para ver uma melhor eficiência na produção da força lateral, que ele chama de lift, né, em inglês. Então a solução seria fazer uma quilha com a linha de 25% na vertical e fazer uma distribuição elíptica do início, do bordo de ataque e do bordo de fuga. Certo? É só vir pegar essas medidas aqui e distribuí-las assim. Ou seja, retificar essa linha dos 25%, colocando reta, certo?
e distribuir as seções da forma elíptica, que seria pegar essa distância daqui para cá e essa distância daqui para cá e botar aqui na mesma altura que é a seção correspondente, tá certo? Então vai se fazendo isso. Outra coisa importante é a razão de aspecto. Isso aqui é uma investigação da importância das razões de aspectos na produção do lift e na produção do drag. O drag é a força de arrasto, é aquela que puxa o barco para trás em função de se ter a quilha, né? É a contribuição da quilha na resistência ao avanço. Então veja bem aqui, o leeway angle, se a gente imaginar que seja normal de 5 graus, você vê que uma razão de aspecto 3, a R igual a 3, ela produz muito mais lift, praticamente o dobro, do que uma razão de aspecto 1. Isso quer dizer o quê? O AR1 é a largura da quilha igual à altura. A R3 já é a altura 3 vezes a largura da quilha. Então existe essa importância grande na razão de aspecto, na forma da quilha, né? Uma razão de aspecto 3 normalmente é o que se tem nesses barcos à vela por aí, certo? Você vê que se for um pouquinho maior, é lógico que vai ser um pouquinho mais. Mas nós temos o problema do calado também, né? Então, que normalmente pinta em torno de 3. Pode ser 4 ou mais, dependendo do... Se for um barco mais de regata, que queira ter uma produção de força lateral mais eficiente, pode usar um pouco maior. Mas um bom número seria R igual a 3. Na geração da parte ruim, que isso aqui é a parte boa, né? O lift é a força lateral para contrapor a força lateral do vento da vela, é o que a gente quer da quilha, é aqui. Agora, em relação ao drag, que é a resistência, né, em função de ter a quilha no barco, nós vemos que para 5 graus, apesar de ser pouca diferença, mas a razão de aspecto 3 é um pouquinho maior do que a razão de aspecto 1. Então, à medida que for crescendo, a razão de aspecto possivelmente vai aumentar o drag. Mas, como o autor ressalta, o importante é a gente pensar em termos de proporção de drag em relação ao lift produzido. Mas como o nosso ângulo de ataque é bem pequeno, 5 graus, a diferença para pior não é tão importante no drag, para se ter o drag, né? Então essa é uma questão importante, a razão de aspecto. O sweep back angle é importante, a forma é importante, a razão de aspecto é importante. Bom, aqui nós temos uma maneira de se calcular o drag e o lift de uma quilha, desde que a distribuição das forças sejam elíptica.
a quilha foi transferida, foi sintetizada por essa figura aqui. A quilha está aqui, né, tracejado, e aqui nós temos a teoria, que é baseado no lift inline teoria. A gente já sabe por que isso aqui acontece. É devido à diferença de pressão entre os dois lados. Então foi feita a fórmula de Planck é baseada nessa substituição da quilha para essa lift line, né, a geração do lift e a geração dos vórtices. Então nós chegamos à fórmula do drag e a fórmula do lift. A fórmula do lift usa essa parcela, a do drag e a do lift, usa essas parcelas aqui, que são dados definidos por essas equações aqui. O resto da nossa velha conhecida, ρ, V ao quadrado, A. ρ é massa específica, velocidade, área da quilha, que é a corda média vezes o escalado, como está escrito aqui na figura. E para calcular isso aqui, nós precisamos desse valor aqui, ó, CL 2D 1 grau. Coeficiente de lift bidimensionalmente para 1 grau. Então, nós temos aqui todos os valores. Esse valor aqui está em torno de 0,1. 0,1. É 0,1. Pode usar 0,1. Tá certo? Achado o CL, acha-se o CDI e então pode-se calcular o drag e o lift. Tá certo? Mas nós também usamos o cálculo da área da quilha como uma porcentagem da área vélica. Isso é mais ou menos uma coisa que dá certo. Você estipular a área da quilha pela área vélica, desde que se use as quilhas dentro desse padrão, né, a gente obtém um bom resultado.